Vamos lá. Kuf Kaf, Amudalef nos dois pontinhos. Amarava, florava. Matzah Basman Nazé. Mitzvah de comer matzah hoje em dia, deoraita. De acordo com o Rava, ainda é deoraita mitzvah de comer matzah hoje em dia. O maror de Rabanan. Comer maror, hoje em dia, de Rabanan. Vamos ver os motivos. O mais na maror, porque maror é de Rabanan e matzah. Deoraita de Rtiv da escrito sobre maror. Al matzot umrorim yochlu. Korban pensa que você vai comer com matzot maror. Porque com matzah deoraita e maror de Rabanan. Está escrito os dois, esse passou sobre comer junto com o Korban Pesach. E se hoje em dia não tem mais Korban Pesach, os dois deveriam ser de Rabanan. Não. Mas mandei cabeça, resmaror, mandei cabeça, resmaror. Matzanami activo matzah umrorim. Essa é a pergunta. Se você fala que o matzah maror, matzot umrorim é o clube, porque você vai comer o Korban Pesach com matzah e maror, e agora você não tem mais Korban Pesach, então você não tem mais maror, então você também não tem mais matzah. Matzah é diferente, matzah mehadar hadar beikra, porque depois do Passuco voltou e falou sobre matzah, ba'erev tochlu matzot. De tarde você comer matzot. Para quê? Para te falar que mesmo hoje em dia, depois que você não tem mais Pesach, você tem que comer matzah. Mas já que não voltou sobre nenhum Passuco, que não falou nada sobre maror de Rabanan. Veravach Abaryakom Amar, Echadze vechadze de Rabanan. Veravach Abaryakom vai falar o quê? Tanto matzah quanto maror, hoje em dia é de Rabanan. Peraí. Ela hakti ba'erev tochlu matzot, mas está escrito ba'erev tochlu matzot, tem um Passuco depois falando sobre matzah especialmente. Como é que você vai me explicar esse Passuco? Aí me baile, letame veshea bederech rechoká. Não, esse Passuco precisa para falar o quê? Para aquele que estava impuro ou que estava longe do Beit HaMikdash e não trouxe o Korban Pesach, e aí mesmo na época do Beit HaMikdash ele não tem Korban Pesach, será que ele tem a obrigação de comer matzah maror? Ba'erev tochlu matzot tem a obrigação de comer matzah também, mesmo sem trazer o Korban Pesach. Testar a kadada ramina keva de Pesach, lo achla matzah maror na miló. Nechul, Kamash Melan, que sim, você poderia pensar que do mesmo jeito que eu não tenho problema, pensa que eu não vou comer então matzah maror, Kamash Melan vem ensinar que sim, vem comer com matzah maror. E matzah deoraita mesmo sem Korban Pesach. Berava balach também vexia, o Kalazarech Rava em Rava e fala, Beravach Abaryakom, você acha que esse Passuco é para isso? Não. Tamé e quem estava longe, esses dois casos, nem precisa de Passuco. Por quê? Delogarem me arelo benechar, que eles não são piores do que arela, aquela pessoa que não tem brito, e benechar. Minuto. A diferença entre arelo e benechar é o seguinte: arelo é aquele que não tem Brit Milá, pode ser por algum motivo, por exemplo, se ele já perdeu, se a mãe já perdeu 2 filhos por causa do Brit Milá, não fez um terceiro. Benechar é aquele que não quis fazer Brit de propósito. Esses dois não podem comer de Korban, mas tem mitzvah de comer matzah. Então você fala que quando você não, o que estava tameu, o que estava impuro, que não pôde trazer o Korban Pesach. Você fala que precisa de um Passuco para ele comer matzah, mas o arelo benechar, que também não pode comer do Pesach bichlal, eles também têm que comer matzah. Então, lógico que também não é pior que o arelo benechar. Então não precisaria falar Rava para Ravach Abaryakom, não precisaria de um Passuco específico para falar que eles podem comer. Se o arelo benechar podem comer, muito mais eles que estavam tamei, estavam em possibilidade de ser Korban. Então, para Rava continua esse Passuco, Ba'erev tochlu matzot, para falar que até hoje em dia a gente teria mitzvah de oraita de comer matzah. Verava malach também vexava derech galot sarechrat, dologarem me arelo benechad, são piores que arelo benechad de Tanya, fala Braita, vechol arelo lo yochal bo, que o arelo não pode comer do Korban Pesach. Bo enochel, aval ochel me matzah maror. No Korban ele não vai comer bo, mas matzah maror ele comeria. Veidach, tiv behai, e o outro Amorá, quer dizer, o Ravach Abaryakom, fala que precisa do Passuco para os dois. Precisa do Passuco para falar que o arelo benechar tem que comer matzah, e precisa do Passuco para falar que o tamei, quem estava em derech roká, que não pôde trazer o Korban, precisa comer matzah. Tânia Kabatei de Rava, tem a Braita que vai de acordo com o que falou Rava, que matzah hoje em dia ainda é de oraita e maror é de Rabanan, porque a gente não tem mais o Korban Pesach, que a gente não tem o Korban Pesach, está escrito no Passuco 6 dias, vai comer matzah, e no 7º dia a série da Hashem Elokecha também é Yom Tov.
Mas vira chuta do mesmo jeito que botou o sétimo dia no primeiro junto com os 6 dias para comer matzá. Então, do mesmo jeito que no sétimo dia é permitido comer matzá, mas não é mitzvah, todos os outros 6 dias é permitido, mas não é mitzvah. Mas estava qual o motivo? Davar she'a bichlal ve'atzá min hakal lamed, lo lamed al atzmo atzá, ela lamed al hakal klo atzá. Isso aqui é uma das regras que a gente fala lá no Shosra Midot. Uma coisa que saiu do claro, que saiu da regra, ela saiu não só para falar sobre ela saiu para ensinar sobre toda a regra. Então, se ele veio agora falar do sétimo dia, falando dos 6, para falar que os 6 são igual aos 7 que é permitido, mas não mitzvah. Mitzvah é só na primeira noite. E a rola aflaila rishon reshut, será que na primeira noite também vai ser permitido comer no mitzvah? Talmud lomar, não, aí vem o passuco fala, almasot merorim yochlu mitzvah comer matzah e maror com a Pesach. Ele era Bitmash Beit Mukdash Kayam, Bitmash Beit Mukdash Kayam Minai. Mas você quer só quando o Beit Mukdash estava de pé, você tinha Korban Pesach, que tinha mitzvah de comer matzah uma hora junto. E quando não tinha Beit Mukdash de pé, de onde você sabe que hoje em dia também tem mitzvah de comer matzah, tá no bar baer que tochou matzot, akatuf v'alchová. De noite tem que comer matzah, o passuco ainda colocou ele como obrigação, mesmo sem ter a ligação com o Korban Pesach. Então, para hoje em dia, também fica de oraita, de acordo com o Rava, parece que tem a braita que prova a opinião dele. Mishnah. Yashnu miktsatan. Se no meio de comer a Pesach, você estava lá, o grupo lá, a Chaborá, que estava comendo Pesach, e metade ou alguns da Chaborá dormiram. Fala a Mishnah, Yochelu pode continuar comendo, porque foi só alguns deles. Agora, Kulan, se foi todo mundo que dormiu, não pode continuar a comer. Por quê? Porque quando eles acordarem é considerado como se tivesse comido em 2 lugares diferentes. Porque eles dormiram, eles tiraram completamente a intenção de comer isso. Então, quando eles acordarem, eles podem comer de novo. Continua a Mishnah. Rabi Yossi Omer. Nitnam nemu. Se eles... Nitnam nemu é a pessoa que está... Eu não sei como é que é essa palavra portuguesa. Aquela pessoa que fica assim, sabe? Tá batendo o queixo no peito, assim. Não é cochilando. Porque cochilando... A Gemara vai falar qual é a definição de mitnamnem. É uma pessoa que consegue responder se você chamar, mas não consegue falar grande, entendeu? O cara tá... mas não tá... com atenção plena, vamos dizer assim. Mas ele está assim, tipo, forçando para não dormir. O Rabi fala que nesse caso, e o rei eles podem continuar comendo. Mesmo se alguns deles... Agora, Nirdemu, se eles dormiram mesmo, Loyochel não podem comer mais. A Pesach Echar Chatzot, Metamet Hayadain. Agora, se passou Chatzot e você ainda tem carne no Korban Pesach ali, não pode mais comer. E não só que não pode mais comer, ele traz impureza para a mão, Metamet Hayadain. E Pigul, e aquele Korban inválido, que essa invalidez vem da parte do Cohen, quando ele pensa em fazer alguma das partes do Korban na hora errada, ou para as pessoas erradas, enfim. Vê anotar. Pigula e notar. Pigula é a invalidez do Korban. E notar por parte do Cohen. E notar é o que sobra do tempo que ele pode comer. Às vezes do dono, às vezes do Cohen, quando é só o Cohen, etc. Metamenta, essa é a regra. Os dois impurificam a mão. Fala Gumará. Rabi Yossi Omer Nitnamnemu Yochelu. Se eles estavam assim batendo o queixo no peito, eles não podem comer. Mas se eles dormiram completamente, eles não podem voltar a comer o Korban Pesach, porque é considerado como se estivesse comendo em 2 lugares diferentes. Fala Gumará. Como é que é o Nitnamnemu? Maravashi. Nim velonim, tir velotir. A pessoa que está dormindo, mas não está dormindo. Está acordado, mas não está acordado. Está piscando o olho lá. Kegon, como por exemplo, de cara ele enviado, se chamar ele vai responder. Mas ele não consegue falar um argumento assim muito elaborado. Mas se você lembrar ele vai lembrar o que está falando. Abai Avayat teve caminho de Raba, ele estava na frente de Raba. Casa de Kanamnem. E Raba viu. Desculpa, Abai viu que Raba, ele começou a ficar assim, mitnamnem. Não sei como é que é isso em português.
depois que ele começou a comer a matzá, do final do Leila Sidilá, ficou mando, assim, ficou mando. A Marley falou para ele, Abai, bem na Mukanaimar, você dormiu, não pode mais comer. A Marley, menumei kamenamnem utnan, eu estou só mitnamnem e não estou dormindo. E tem a Mishnah que fala, mitnamnemu, yochelu niret bemilochel. Se você está assim, mitnamnem, você pode comer, se você dormiu mesmo, você não pode comer. A gente viu na Mishnah, Pesach depois do Chatzot, depois de Chatzot de noite, Metamei Adai. Impurifica a mão. Fala Gumará, Alma mechatzot hava leinotar. Mantar. Então parece o quê? Que o Pesach do Chatzot de noite em diante é notar. De acordo com quem é citado. Qual é o Tana que fala que o Pesach pode ser comido até Chatzot e depois aquilo é notar? Amarav Yosef, Rabbi Elazar ben Azariel. Isso aqui é de Rabbi Elazar. De Tânia fala Braita, ve'achlu et abatzar balazé. Vocês vão comer essa carne nessa noite. Rabbi Elazar ben Azariel Omer, Nemar kan balazé, Nemar não ve'avar de Beret Mitzrayim balazé. Está escrito balazé. E lá está escrito, eu passei sobre Mitzrayim, no Makat Bechorot, balazé. Lá foi Chatzot, então aqui é até Chatzot. Maleala nan Chatzot, Afkanan Chatzot. Do mesmo jeito que lá ele passou sobre Mitzrayim, sobre a casa de Mitzrayim, Makat Bechorot, foi até Chatzot, foi em Chatzot que ele passou. Balai Lazé, e chamou de Lazé. Então você tem que comer essa matzot. Balai Lazé também é até Chatzot. Amar Rebbe que falou para ele, Velon Nemar, Bechipazon, está escrito Vechartem Autor Bechipazon. Depois escreveu outro passuco, que eles saíram de Eretz Mitzrayim com Chipazon. Chipazon que eles saíram de Eretz Mitzrayim quando foi a Lota Shachar, eles não quis sair de noite. Para não parecer que está fugindo, vamos sair de manhã. Então o Chipazon aqui deveria ser o mesmo Chipazon lá, deveria ter certo de amanhecer, comer matzah, e me queimar de lomar balaila. Ah, mas agora assim, o que você vai aprender do balaila zé? Yachole nechal kodashim bayom, então lomar balaila, balaila ou nechal vendo nechal bayom? Não, você deveria pensar que ele pode ser comido também no dia, de dia. Chipazon até o dia, inclusive, não, só de noite, só na noite. Agora, peraí. Verabe aqui vai hai hazem ayavidlei. O outro tinha aprendido que... Rabbi Elazar ben Azariah tinha entendido que alai lazé, aqui é até Chatzot, aqui é até Chatzot. Rabbi aqui vai falar, não. Chipazon, até a Lota Shachar. Ah, por que não é até a Lota Shachar? Inclusive, balaila. Para você, Rabbi Akiva, não precisaria de azé. Poderia ter ficado balaila de noite, na noite, acabou. Não precisaria do azé. Para quem foi da azé? Para tirar a outra noite, nas noites. Você não tem duas noites para comer, uma noite só aquela noite. Você poderia pensar, se não tivesse escrito Azé, você poderia pensar, ou ele pensa Kodashim Kalim, já que pensa que é Kodashim Kalim, o Shlamim Kodashim Kalim, Shlamim, você tem o que? 2 dias e uma noite. Shlamim necharim lishnem, tem 2 dias e uma noite para comer. A pensa que talvez pensa que também tenha 2. Shlamim você tem 2 dias e uma noite, talvez pensa que tem 2 noites e um dia. O que melhor como vamos botar noite no lugar do dia, vinechal lishneilot vem bechad, katabrachmanazé. Aí você poderia pensar 2 noites e um dia, veio a Kadosh Baruch Hu escreveu no pasuk, azé, é só essa noite. E não 2 noies. Rabbi Elazar falou para você o que? Milototiru ad boker nafkaha. Tem um passuco que fala não deixar sobrar até de manhã. Ou seja, é aprender que na primeira de manhã acabou. Se não tivesse escrito lá Lazé, você ia pensar que não pode sobrar até de manhã? Seria a segunda manhã. Ele falar para você, talvez tenha escrito só Boker, é a primeira manhã. Então, continua aqui a discussão de Rabbi Akiva e Rabbi Elazar ben Azariah, se o Korban Pesach, depois de Chatzot, ele já é considerado notar ou não. E aí vai ter a diferença, se ele impurifica depois de Chatzot, ou se ele impurifica só, por exemplo, amanhecendo. Que quando está escrito Lototir Mimeno na boca, não sobrar até de manhã, amanhecer impurifica ou não? Ou se impurifica até Chatzot. Você pode comer a noite toda, melhor comer até Chatzot, mas pode comer a noite toda, ou só pode comer até Chatzot, a noite não pode comer, e depois de Chatzot ainda fica notado. Essa é a discussão deles. Amarava, Achal Matzah Bazmanazé, Achar Chatzot, Rabbi Elazar ben Azariah, Lo Yatzah Edei Chovato. Da onde ele aprendeu que Matzah
você tem que comer até Hatzot. Calma. Vamos falar. Falou Rafa o seguinte. De acordo com o Rabbi Elazar ben Azariah, se você comer um matzá hoje em dia, que você não tem mais que cobrar no Pesach, você comeu matzá depois de Hatzot, não se vai derrubar. Fala com o Pshita, é lógico que não se vai derrubar. Não. Derreba de Itka, já que você falou, fez um etkesh, você juntou os dois, matzá com Pesach, e você fala que Pesach, porque está escrito no matzot no nome Yochlu, Pesach só pode comer até Hatzot, porque Pesach dá, então matzá também pode comer até Hatzot. Não. Mal detém, você poderia pensar, porque krau mei queixa, porque você poderia tirar a mitzvah de matzah do Ekesh, porque hoje em dia não tem Korban Pesach, porque qual foi o Ekesh? O Passuca ele primeiro fala Xistem, então Kalmatzot, o Bemot Filha Sérgio Hashem Lokecha. Aí o que você aprendeu desse? Que 6 dias é permitido, do mesmo jeito que o 7º dia é permitido, mas não mitzvah, os outros 6 dias também. Adão sabe que de noite é Rová, está escrito na Matzot, no nome Yochlu, tem que comer de noite. E depois do Baerev Tochlu Matzot. Que fala o quê? A Matzot do Nome Yochlu tem que comer junto com Matzah ou Maror com o Pesach. Aí vai falar, mas não tem mais como comer Pesach, mas está escrito no Passuca, Baerev Tochlu Matzot, de noite tem que comer Matzot, até hoje em dia. Você ia falar o que é a obrigação de comer matzah hoje em dia que não tem mais problema Pesach. Você poderia tirar da regra do Ekesh sobre matzot, depois do Pasuk Barev Tochlu Matzot, e não lembrar o Korban Pesach, e você ia falar só Barev Tochlu Matzot, que hoje em dia a gente fala que é a origem, vamos dizer assim, da mitzvah de comer matzah hoje, porque não tem a matzah do Nonim Yochlu, e você tem que comer até junto com o Korban Pesach. Então, mesmo que o tempo de comer Pesach é até Hatzot, e aí você tinha que comer Pesach até Hatzot, talvez a matzah não, porque hoje em dia não tem mais matzah. Vamos voltar um pouquinho. A gente estava discutindo aqui, Rabbi Akiva e Rabbi Elazar ben Azariah, até a que horas tem que comer Pesach, Korban Pesach, se sobrou de Hatzot, virou notar, não virou notar, metame, não purifica a mão, não sei o quê. Rabbi Akiva vai falar a noite toda, Rabbi Elazar ben Azariah fala até Hatzot. Tá bom. De acordo com o Rabbi Elazar ben Azariah, que fala que só pode comer o Korban Pesach até Hatzot, só pode comer o Korban Pesach até Hatzot, e a última coisa que você comia é o Korban Pesach, ele não teria uma cara Pesach, como a gente viu, a última coisa que você comia era o Korban Pesach. Então, você tinha que comer a matzah antes de Hatzot. E hoje em dia que a gente não tem mais Korban Pesach. Então, o Rav fala, mesmo hoje em dia que a gente tem mais Korban Pesach, de acordo com o Rabbi Elazar, se você comer uma matzah depois de Hatzot, não se vai derrubar. Porra. Aí fala da pshita, lógico, é como o Korban Pesach. Hoje em dia a gente come a matzah, fica a última coisa que come a matzah, como o Korban Pesach, não tem que ser até Hatzot. Não, você poderia pensar que agora que não tem Korban Pesach, que não tem mais esse negócio de juntar um com o outro para ser até Hatzot. Fala, Gumará, Kamash Melana, a gente aprende daqui, Dechiadre, Kará, Lemilita Kamai Teadre. Quando você volta o Passuk, você volta para o Korban, pro primeiro Passuk, e você continua tendo esse queixo. Quer dizer, mesmo no segundo Passuk que fala Berev Tochlu Matzot, é hoje em dia, você poderia pensar que não tem ligação mais nenhuma com o primeiro Amatzot do Archim Lu e o Chlu que tem que comer junto com o Korban Pesach? Tem ligação sim com o Korban Pesach. Tá bom, a gente vai Mishnah, a Pigul vai anotar mentalmente a Yadayim. Regra geral, Pigul, algum Korban que o Kohen trouxe uma invalidez para o Korban, por algum pensamento errado do Kohen, de fazer no lugar errado, na hora errada, para pessoas erradas. Notar aquele Korban que sobrou, além do tempo que poderia ser comido, e purifica a mão. A Gemara vai trazer um motivo disso. Ravuna e Rav Chissa, os dois discutem. Hadamar, um falou que Ramim falaram que purifica a mão, Mishum Hashdei Kilunah, porque ele suspeitou sobre os Kohanim. Que o quê? Que os Kohanim talvez não gostam de alguém. O que eles vão fazer? Vão pensar alguma coisa errada de propósito? Vai chegar pro cara e vai falar, ih, teu corban está inválido. Ah, está inválido? Então você está também. Tua mão está também.
por eles não terem essa família, eles não terem essa vontade de fazer isso, o decretaram que o também é daí. Vechad Amar, e outro falou o que? Para os Kohanim não serem preguiçosos. Vão fazer um monte de korbanot naquele dia. E eles vão ficar com preguiça de comer. E aí o que vai acontecer? Vai sobrar. Ah, sobrou, a gente queima. Sobrou, a gente queima, purificou a mão também. Hadamar Kezait ve Hadamar Kemetzah. Um fala que o mínimo para impurificar é Kezait. Outro fala que o mínimo para impurificar é Kemetzah. Hatani Apigul ve Hatani Notar. Um falou sobre Pigul, outro falou sobre Notar. Madamar de Tani Apigul. Desculpa. Man de Tanya Pigul, Mishum Chasdegoná. Aquele que está olhando mais para o Pigul é aquele que fala sobre a suspeita dos Kohanim, daquele negócio que a gente falou, não gosta de um tratado da suspeita que ele vai de propósito deixar Pigul. Man de Tanya Notar, Mishum Chasdegoná. Quem falou sobre Notar, pensou sobre Notar, falou sobre a preguiça dos Kohanim. Hadamar Kezai e Hadamar Kemetzah. Falou que Kezai, o mínimo da quantidade para impurificar, fala Kemetzah. Mandamar Kezai, que Isuró. Do mesmo jeito que a proibição é de comer kezait desse pigul ou desse notar, então impurifica com kezait, mas é para kemetzah que é tumató. Quem fala que kemetzah é como a tumá, que sempre tumá é dividida com cabeça. Fala Mishnah. Berach birkat ha-pesach patar et shel zevach. Berach et shel zevach, lo patar et shel pesach. Fala Tanakama o seguinte: se ele fez Baruch Adá Hashem Elokeinu Asher Sam Mitzvanu Al mitzvat al achelat tzvachim. Vamos botar assim. Que é a brachá que ele traz aqui. Ou Asher Gisham Mitzvanu lechol Pesach. Se ele fez a brachá de comer o Pesach, ele não precisa mais fazer a brachá do outro problema do shlamim que ele trazia, shlamim arba'asar. Do shlamim que ele trazia junto com o Pesach. Agora, se ele fez a mitzvah do shlamim, de acordo com o que está na cama, ele ainda precisa fazer o mitzvah de fazer o brachá de Pesach, do Korban Pesach. Rabi Akiva, isso aqui quem fala, deveria Rabi Shmuel. Rabi Akiva Omer, lo zo poder zo, lo zo poder zo. Fala Rabi Akiva, tem nada a ver, uma não isenta a outra. Fez a mitzvah para um, fez a brachá para um, tem que fazer a brachá para o outro, fez a brachá para o outro, tem que fazer a brachá para um. Para Rabi Shmuel, de novo, fez a brachá para o Pesach, não faz do Zvachim, do Shlamim, fez a brachá do Shlamim, ainda precisa fazer do Pesach. Fala Gmará, Keshetim Tseloiba. Se você quiser falar, ele deveria Rabi Shmuel, para que falou Rabi Shmuel, Zikra Bichlal Shficha, Velo Shficha Bichlal Zikra. Se você quiser falar, o motivo é Rabi Shmuel. É porque, Zikra, você pode falar talvez para Rabi Shmuel, tem alguns korbanot, você tinha que jogar o sangue. Ficava um pouco longe no começo do Mizbeach e jogava no furo. Tinha outros coronados que tinham que chegar lá e esfirrar. Você tinha que desperdir em cima. Você estava em cima do furo, lá que tem o Mizbeach, e você desperdia lá de cima do Mizbeach. O outro você jogava na base, etc. do Mizbeach. Agora, talvez a gente fale com o que se você jogar se você tinha que jogar nesse korban e você fez firrar, você jogou lá de cima com calma e tal, talvez isso vale. Porque a gente está falando aqui, shlamim, que você tinha que jogar, e Pesach que você tinha que esfirrar. Se você fez brachá para o Pesach, valeu para o shlamim, porque talvez a esfirrar vale para zriká, mas a zriká não vale para esfirrar, porque se você fez a brachá do shlamim, não valeu para o Pesach. E para Rabi Akiva, e talvez para Rabi Akiva, ele deveria Rabi Akiva, nós ficar em casa de nós ficar em casa de talvez para Rabi Akiva o quê? Não tem essa. Uma não vale para outra. Você jogou, ao invés de perder, errou, se você perder, ao invés de jogar, também não valeu. Talvez a discussão deles vem por aqui. Por isso que o brachá de um valeu para o outro, o brachá de um valeu para o outro. Rabi Simlai, Ikla le Pidyon Abed. Rabi Simlai, ele foi chamado para um Pidyon Abed. Balminei, perguntaram para ele no meio do Pidyon Aben. Pshita al Pidyon Aben, é lógico sobre a rádio Pidyon Aben, Asher Kedishanu, estava etzivado al Pidyon Aben, quem faz? Havia Ben, o pai do neném, Mevarech, ele faz a brachá. Agora, a brachá diz Shechianu, Vekimanu, Veganu, Lasmanazé.
Cohen Mevarech ou Avia Ben Mevarech? Quem faz a brachá? O Cohen ou o pai que está resgatando? Qual seria para cada um? A Cohen Mevarech de Kamate Anaale Didei. O Cohen faz a brachá porque ele tem algum tipo de proveito daquele pidionamento, porque ele sai de lá com as moedas. Ou Avia Ben Mevarech, ou o pai do garotinho que faz a brachá de Kavid Mitzvah, porque ele está fazendo uma mitzvah. Agora, Lo Havei Biadei, Rav Simai, ele não sabia. Atashai Ben Midrash, perguntaram no Ben Midrash, falaram que Amrulei, falaram no Rechamim, Avia Ben Mevarech Shtaim. O pai do neném, ele faz as duas brachot, tanto achar que estamos falando ao Pidyon Ben, e tanto Shechad Lechmad Ligado Zé. Essa última frase a gente deixa as últimas palavras, vamos deixar para o ciúme. Acabou, né?